Bom, pessoal, final de jogo, o Brasil empata com a Venezuela no jogo que é preocupante não só por causa do placar que chega a ser vergonhoso, mas pelo futebol jogado. Foi muito ruim. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as escolhas do Diniz pra hoje. Será que ele é o culpado sozinho? Será que teve gente que ajudou a atrapalhar a coisa? Vem comigo aqui, eu vou falar a minha opinião, vê aí se você concorda ou não. É o seguinte, meus amigos, a gente tem essa escalação aqui escolhida pelo Diniz hoje, é o terceiro jogo dele à frente da seleção. Cada dia mais a gente vai percebendo, primeiro, que o Ederson é o goleiro que ele gosta como titular. A gente lembra que o último técnico, o Adenor, o Tite, gostava principalmente do Alisson, era o goleiro que normalmente pegava ali a titularidade. Novos tempos, a coisa mudou. Ederson aqui, eu particularmente não vejo muita diferença, os dois são bons. Agora, outras coisas aqui me chamam a atenção. Primeiro, Arana sendo o titular, porque quase todo mundo que foi convocado para lateral machucou. Comenta aqui se você gosta do Arana ou não. Agora, aqui, pessoal, o que mais me pega, e eu acho que o que pega todo mundo, a titularidade do Richarlison, que assim, é insustentável, é inexplicável, é um monte de coisa que tem um teor negativo. A gente vai falar mais sobre o Richarlison, ele fez mais um jogo abaixo, e abaixo é um jeito ainda educado de falar, é um jeito tipo sendo gente boa com ele, a gente vai falar disso. Outra coisa aqui também, Rodrigo na ponta direita, hoje que não tinha Rafinha, não vai ter nem hoje, não vai ter nem terça, porque o Rafinha está machucado e aí foi cortado da convocação, Rodrigo entrou pro lugar dele. A formação é essa aqui, eu confesso que tem algumas coisas aqui que eu não fui muito chegado, a gente vai falar com o decorrer do jogo. O que a gente tem de fato? O jogo começa e eu acho que eu e você concordamos em tava chato, tava ruim. O Brasil com muita dificuldade de conseguir fazer alguma coisa, até que aparece o Neymar driblando e driblando bem ali. Aos 11 minutos ele começa a fazer uma palhaçada pra cima da defesa da Venezuela, que ele dribla um e mete debaixo das pernas, e na continuação ele vai em busca da falta. O Neymar tava meio que infernizando todo mundo, olha só, ele corta ali, recebe a falta. Enfim, é aquilo que a gente já sabe. Mas era só isso. O Brasil teve alguns chutes ao gol. Se eu não me engano, terminou o primeiro tempo. Estava muito próximo de terminar com 5 finalizações, mas nenhuma com muito perigo. Por outro lado, a Venezuela também teve 5 chutes. Então, assim, o Brasil estava chutando pouco e chutando mal, só que também estava cedendo para a Venezuela, o que é preocupante. No geral, nenhuma das duas seleções quase fez gol no primeiro tempo. Ninguém nem chegou perto, tá ligado? Um jogo bem chatinho. Esse lance do Neymar foi provavelmente a melhor momento ali do primeiro tempo. E se assim, se eu já tô falando que já tem bastante coisa ruim, se a gente vai comentar aqui sobre a escalação, que eu acho que tem problema, a coisa fica ainda pior. Nada é tão ruim nessa vida que não possa piorar, e piorou. O Danilo, que já não fazia uma boa partida, Danilo, lateral direito, é mais um lateral a machucar, e aí dá espaço pro Ian Couto. Você aí, você gosta do Ian Couto? Você acha que ele merecia estar nessa convocação? Na minha opinião, eu sei lá, pra ser bem sincero, eu não conhecia até hoje. Eu sei que ele joga no Girona, e aí pra você que não sabe nem disso, agora você sabe, ele joga no Girona. Girona é um time lá da Espanha, que é do mesmo tipo do mesmo grupo, que é dono do Manchester City, que é dono do Bahia, que o Girona também é um desses times que tá ali na posse desse grupo, e o Ian Couto joga lá no Girona. Assim, entrou aqui com seu cabelo rosa, não fez uma partida muito ruim, mas também não fez nada muito bom. Eu lembro dele aqui pra comentar que ele fez um lance tabelando com o Neymar, que ele deixou o Neymar meio que na cara do gol ali, e o Ney acabou chutando pra cima. Não é nada muito alarmante, nem pra bom, nem pra ruim. Vamos aguardar os próximos jogos da seleção. Do outro lado, na outra lateral, na lateral esquerda, tinha no banco o Carlos Augusto, que acabou nem jogando. Ele era um cara que muita gente pede. Pra você que não sabe, o Carlos Augusto é um lateral que joga na Inter de Milão, que acabou não tendo chance hoje. Veremos terça-feira. Confesso que a partida do Arana não foi muito boa, mas também assim, quem é que jogou bem hoje? Foi ruim a seleção, tava bem abaixo. Eu quero que você comenta aqui, de todo mundo que estava em campo, quem foi melhor. Eu realmente tenho dificuldade para dizer, porque assim, o Neymar deu uns dribles, deu uma assistência que a gente vai ver já já, mas também errou muita coisa. Quem foi o melhor em campo hoje? Comenta aqui o porquê, vou dar uma olhada depois nos comentários. Seguindo, pessoal, a gente tem isso aqui, que lembra que eu tava falando sobre a escalação? O Diniz optou por entrar com um trio de ataque, desconsiderando o Richarlison, que tinha o Vini, o Neymar e o Rodrigo. E eu não gostei, porque o trio basicamente não funcionou. Vou deixar a foto dos três aqui de frente. O que aconteceu? A gente tem hoje no futebol, deixa eu falar um pouco mais difícil aqui com você. Muitos técnicos de ponta, quem, por exemplo, o Guardiola, usa muito do que o pessoal chama de amplitude, que resumindo um papo gourmet aqui pra você, é tipo assim, colocar um jogador numa ponta e outro totalmente aberto na outra, tá ligado? Pra abrir o campo, pra dar espaço. Mas o Diniz fez o contrário disso. Ao invés de ter um jogador numa ponta e outro na outra, a gente teve dois jogadores
no mesmo lado. O Rodrigo e o Vini estavam pela ponta esquerda e aí ninguém estava na ponta direita. Me vem aqui a saudade inevitável do Rafinha, que eu sei que tem muita gente aqui que não gosta, mas hoje fez falta. Nas últimas convocações, nos 2 últimos jogos, o Rafinha fez gol, se eu não me engano deu assistência, foi muito bom. O Rodrigo foi ali para cumprir o lugar dele. Não acredito que o Rodrigo tenha não cumprido o lado por vontade própria. Provavelmente o Diniz, no mínimo, permitiu isso, se é que ele não pediu diretamente. Mas enfim, não deu certo. O Brasil só tinha jogo pelo lado esquerdo, o lado direito estava morto, e aí o problema é que, tipo assim, você só tem o lado esquerdo e o lado esquerdo também não tá lá essas coisas. Enfim, gosto do Rodrigo, do Vini então nem se fala, mas não funcionou. Neymar também hoje uma partida meio abaixo, mas é aquilo que eu tô falando. Hoje todo mundo tá comprometido, porque se eu for falar fulano foi mal, meio que todo mundo foi mal. Mas enfim, só esse comentário aqui, numa época que todo mundo opta pela amplitude, o Diniz meio que fechou todo mundo no mesmo canto. Enfim, pessoal, dando sequência, a gente precisa falar dele, porque o jogo do Brasil não aconteceu no primeiro tempo. E por que não aconteceu? Porque, obviamente, a Venezuela, com todo respeito aí, é um time fraco. É uma seleção muito, tá ligado, que briga ali pra ver se não é a pior aqui da América do Sul. Eu acho que a Bolívia hoje é mais complicada e tal. Enfim, é uma das piores seleções, no mínimo, tá no top 3 piores. E o Brasil, obviamente, tinha a necessidade, por estar jogando em casa, por ser o Brasil, de ditar o ritmo do jogo. E por isso que aconteceu? O time desse cara aqui, a seleção brasileira, mandava e encontrou a dificuldade de furar o bloqueio, a retranca da Venezuela. E o Diniz basicamente não conseguiu. E eu acho isso curioso, o Diniz ser favorito, ser o cara que representa o time que joga melhor e não conseguir furar um bloqueio, porque, gente, se vocês for pensar, a Libertadores vai ser isso. Esse cara aqui que dirige hoje a seleção brasileira, no dia 4 de novembro, dirigirá o Fluminense e vai provavelmente ser a mesma coisa. Por quê? Porque o Boca Juniors, apesar de ser um time que tem, nossa, uma história gigantesca, ele é um time que hoje em dia vai jogar na retranca. Tá ligado? Ainda mais sendo que o Boca tá chegando nessa final de Libertadores sem ganhar de ninguém, ele empata e resolve nos pênaltis, e o Fluminense é um time que propõe jogo. Então, assim, provavelmente o desafio que teve hoje o Diniz e não conseguiu vencer vai ser repetido na final da Libertadores. O Fluminense provavelmente vai jogar, tipo, tendo mais a bola, só que com a obrigação de furar uma retranca. Vai conseguir o Diniz no dia 4? Não sei. Fica aqui essa observação, essa reflexão, porque hoje, pelo menos, ele não conseguiu. E agora, pessoal, a gente vai pro intervalo. Um primeiro tempo ruim, se você viu o jogo, você sabe o que eu tô falando. Se você discorda de algo que eu falei até aqui, você comenta aí. Só que assim, curiosidade pra vocês. A gente tem 3 curiosidades aqui. Primeiro que essa, pra quem não viu, provavelmente vai ser a nova cabeça da seleção brasileira. Não sei se você gostou, na minha opinião, não gostei, principalmente por causa desse bagulho do escudo centralizado. Eu acho que assim é o padrão, é o que tem que ser, tá ligado? Porque, enfim, eu não gosto. Times que fazem isso normalmente não ficam bom. Comenta aqui se você vai comprar ou não. É capaz de ainda comprar porque eu sou otário, tá ligado? Mas gostar ou não gostei, não. Comenta aí se você gostou. Segunda curiosidade, que hoje a gente tá aqui falando muito do Diniz, e pra quem não viu, como é que tá o Ancelotti? Essa semana teve algo muito curioso rolando, que pra quem não sabe, eu vou contar aqui pra vocês. O Ancelotti, ele foi receber uma espécie de honraria numa faculdade, que ele recebeu um prêmio lá e tal, tá ligado? E o cara, o reitor, o cara que fez o discurso ali antes de entregar o prêmio pra ele, basicamente escapuliu uma coisa que não era pra escapulir. Pra quem não viu, o cara, antes de apresentar o Ancelotti, no discurso para apresentá-lo, ele falou, não, a gente tá aqui com o Carlo e que não sei o que ele é muito bom, e bababá, aquela rasgação de seda. Só que ele fala, ele que vai fazer uma coisa que é o sonho de muitos treinadores, que é treinar a seleção brasileira. O cara basicamente escapou, ele entregou. Então, assim, provavelmente, pra quem não viu, sim, vai rolar de Ancelotti na seleção brasileira ano que vem. Eu acho que assim, mesmo que o Diniz dê a volta por cima e comece a jogar muito bem, e ano que vem tem Copa América, e mesmo que ganhe, o Diniz não fica. Ao que parece, vai ter Carlo Ancelotti, o que eu acho bom, dado o contexto do que tá acontecendo ainda mais. A gente tá falando de um treinador que é o maior campeão de Champions League da história, tá ligado? É um cara muito pica. E outra coisa, se por um lado o reitor anunciou falando que, pô, ele vai treinar na seleção, aí você pode pensar, não, mas aí não foi o próprio Ancelotti falando. Só que o Ancelotti subiu no palco segundos depois e não desmentiu. Ele fingiu que nada aconteceu. Ele nem falou, não, deixa eu corrigir. Nada. Então, assim, provavelmente, pra você que não viu, fica aqui essa curiosidade. Teremos Ancelotti. E só pra fechar, a terceira curiosidade, pra você que tá aqui comigo hoje, revoltado que o Brasil perdeu, eu te anuncio que amanhã, em horário novo, teremos live na Twitch pra discutir sobre esse jogo e sobre os outros. A gente vai estar ao vivo conversando, xingando quem tiver que xingar, reclamando com quem tiver que reclamar. Primeiro link aqui na descrição, caso você ainda não siga a gente lá na Twitch, eu, amanhã
amanhã, 4 horas da tarde, horário novo, demorou? Quero você lá. Enfim, continuando aqui, eu lembro você daqui a pouquinho. O que a gente tem é o seguinte, o Brasil volta pro segundo tempo, ainda jogando mal, mas é coroado de forma meio injusta com um gol. Eu falo injusto porque, assim, merecer a gente não tava muito merecendo não, tá ligado? Mas quem tem Neymar, às vezes tem tudo. O Ney vai no escanteio, olha pra dentro da área, a imagem tá meio ruim, mas enfim, ele cruza e um gol numa imagem que mal dá pra ver a bola. O primeiro do Gabriel Magalhães com a camisa da seleção brasileira. Pra quem não sabe nada, pra quem não acompanha futebol europeu, o Gabriel Magalhães é um zagueiro do Arsenal que tá jogando muito bem. Gosto de ver ele aqui fazendo gol e tal, mas a zaga da seleção tem sido um problema. A gente tomou aquele gol bobo contra a Bolívia, que fez 5-1, mas tomou um gol sem pé nem cabeça. E aí no último jogo contra o Peru não tomou gol, mas jogou mal o tempo todo e hoje volta a tomar um gol meio bobo de novo, tá ligado? A zaga da seleção tá com o Militão machucado, o Militão que provavelmente hoje é o melhor zagueiro da seleção, o Marquinhos vive um momento ruim no PSG, o Casemiro, que todo mundo ama, eu incluso, vive um momento muito ruim no United, e pra quem não sabe assim, o próprio United vive um momento ruim, só que às vezes você pensa, não, pai, mas pode ser que o Casemiro tá tendo que carregar um bando de animal. Não, infelizmente o Casemiro hoje é parte do problema do United. Então assim, a gente tem vários jogadores, sabe, já, como que eu posso falar, aquele cara que já é velho de casa, que normalmente a gente confia, que não tá bem na seleção brasileira. O Marquinhos é um desse, o Casemiro hoje fez uma partida bem abaixo e não é novidade porque ele já tá jogando mal lá no United, pra quem tá acompanhando o campeonato inglês sabe disso. Enfim, pelo menos aqui, o zagueiro do Arsenal faz um gol importante pra ele, pra gente, pra tudo. E aí depois, cara, acontece do Gabriel Jesus entrar, e o que chama atenção aqui não é nem a entrada do Gabriel Jesus, mas é a saída do Richarlison. Mas o jogo ruim do Richarlison tipo assim, cara, não tem o que explique, primeiro, a convocação e ainda mais absurdo, a titularidade do Richarlison. Eu acho que assim, o Diniz pode estar até queimando o Richarlison com esse excesso de oportunidade que não resulta em nada, que não faz gol, que não participa. Tá certo que o jogo de hoje era um jogo ruim pra ele, porque a bola não chegava, o Brasil não atacava muito. Mas tá mal, cara. E assim, no Tottenham, ele chegou, pra quem não acompanha, a exibir um pouco de melhora. Ele fez um gol, ele deu, sei lá, 2 assistências, mas também já perdeu o gol que não tem nem sentido perder. Eu acho que assim, o Richarlison não é tão ruim quanto atualmente ele vem se mostrando, tá ligado? Ele não é tão ruim quanto a gente imagina se olhar os últimos 3, 4 meses. Porém, também não merece a convocação. A gente tem mas muito jogador melhor. Eu penso que, assim, um jogador do Santos, que luta contra o rebaixamento, o Marcos Leonardo, merecia muito mais. A gente tem o Vitor Roque, que atualmente tá machucado, mas se não tivesse, merecia muito mais. A gente tem, sei lá, Arthur Cabral, que talvez merecia. Tiquinho, enfim. Hoje realmente não tem muita explicação e eu acho que, a não ser que na terça-feira contra o Uruguai ele faça algo muito grandioso, não vai ter cabimento uma convocação dele na próxima chamada de jogadores. A não ser que ele volte pro Tottenham e comece a jogar muito. Vamos lembrar que, pra quem não acompanha, o Tottenham, por incrível que pareça, é o atual líder do campeonato inglês, tá ligado? Só que mesmo assim o Richarlison não joga bem. Eu quis pontuar aqui que, enfim, é bizarro ele ser titular nesse time hoje. Gosto do Richarlison, é um cara que parece muito gente boa. Dito isso, pelo amor de Deus, sai da minha seleção. Enfim, pessoal, depois, como eu tava falando, todo mundo tá mal. Hoje, o Rodrigo, eu achei o jogo dele bem ruinzinho. Eu tô com a foto dele aqui porque ele tem uma chance num passe que, se eu não me engano, vem do Vinícius Júnior, e ele tá meio que cara a cara com o gol e ele dá de bico pra fora. Complicado, tá ligado? Perde uma chance boa. Eu acho que hoje a partida do Rodrigo foi bem abaixo mesmo. E aí eu volto com aquela pergunta: quem foi o melhor jogador da seleção hoje pra você? Comenta aqui e comenta por quê. Porque, sinceramente, tá difícil de achar alguém que foi realmente bem, tá ligado? E outra coisa, se por um lado o Richarlison saiu sem jogar nada, o Gabriel Jesus, ele recuperou a bola que resultou nesse lance do Rodrigo, tá ligado? O Gabriel Jesus, ele na Copa de 2018 foi meio que apelidado de volante, porque ele não ajudava no ataque, mas ele ajudava marcando ali e tal. E assim, se não vai ajudar no ataque igual o Richarlison, que pelo menos faça isso aqui, que volte e tal. Eu acho que o Diniz errou na convocação, porque aí agora não tem um centroavantezão mesmo, e aí precisa tirar o Richarlison, mas não tem ninguém exatamente ali da mesma posição. Eu colocaria sim o Gabriel Jesus, apesar de que eu entendo que ele não faz muito bem a mesma função do Richarlison, mas já é melhor que o Richarlison, porque, enfim,
Enfim, comenta aí o que você acha. Pessoal, o negócio é o seguinte, sai também o Vini é outro que faz uma partida meio abaixo, bem ruinzinha. Na verdade, assim, o Vini, por enquanto, ele não tá rendendo ainda na seleção. Ele nunca rendeu na seleção. Não é que ele é ruim, mas assim, ele não rende na seleção o que ele rende no Real Madrid. E aí a gente pode ter inúmeras explicações disso, do Real Madrid ser melhor, ou então dele se dar melhor com o jeito de treinar do Carlo Ancelotti. Se for isso, menos mal, tá ligado? A gente resolve daqui a um tempo. Mas assim, fato é que ele fez uma Copa até que razoável, de razoável pra boa, mas é só isso. E ele não é um jogador razoável, ele é um jogador craque. E na seleção ele não é craque, na seleção ele é mediano. Mas o jogo abaixo do Vini, só que eu acho que o do Rodrigo ainda foi pior. O jogo do Rodrigo foi pior. Enfim, pessoal, a gente tomou um gol da Venezuela. Pô, isso aqui é pra lascar, velho. Isso aqui é pra lascar. E olha só, numa bola que vem lá de cima, cruzamento dentro da área, uma espécie de puxeta bicicleta, o Brasil toma um gol horroroso. E aqui a gente tem que falar do Diniz, da marcação da defesa do Brasil, muitos problemas. A gente poderia ter ganho esse jogo de 1-0 e aí talvez a impressão seria mais otimista, uma impressão melhor que não jogou bem, mas ganhou. Mas eu acho que a gente tem que frisar no não jogou bem, porque é contra a Venezuela e o Brasil não jogou bem. O problema não é empatar exatamente, o problema é empatar e não jogar bem, porque assim, poderia ter tomado um gol de empate na cagada, mas não. O Brasil toma esse gol aqui de bicicleta, de puxeta, sei lá como é que se chama, mas assim, antes disso, já tinha tido 347 escanteios e o Brasil simplesmente permitia isso acontecer. O Brasil tava meio morto, todo mundo sem gás, sabe final de pelada, aquele fute com seus amigos que já tá chegando no final e tá todo mundo pensando no churrasco depois? O Brasil tava assim, todo mundo meio pesado, todo mundo meio devagar, ninguém querendo marcar, permitindo a Venezuela ter espaço, resulta no gol. O Diniz olha pra essa cara de merda aqui, mexeu uma coisinha aqui ali na seleção, não consertou. Enfim, eu acho que convocou mal, porque tem jogador que já tava pedindo passagem e acabou que não teve. O Diniz, se continuar desse jeito, eu quero ver a postura dele pra bancar o Casemiro. É meio bizarro falar isso hoje, mas atualmente, e o comentário serve pra hoje e não pro futuro, mas pelo menos atualmente, o Casemiro merece um banco da seleção brasileira. E aí a gente tem que lembrar de mais jogadores que não foram. Enfim, gente, uma partida ruim, seguida de, aliás, vindo de outra partida ruim, porque a gente ganhou do Peru, mas com um gol no finalzinho, numa partida horrorosa, um começo de trabalho muito ruim. Você quer conversar mais sobre isso? Então eu te convido amanhã na Twitch, 4 horas da tarde. Primeiro link aqui na descrição, já entra lá e segue pra você receber notificação. Eu vou gostar muito de ter você lá amanhã, demorou? Caralho, nós empatou com a Venezuela, irmão.